Lula, ele está realmente preocupado. Dessa vez, ele realmente demonstrou preocupação, né, e está em alerta com essa possível delação de Daniel Vorcaro. O Palácio do Planalto monitora com apreensão os movimentos de Daniel Vorcaro. Olha só essa informação. O banqueiro deixou o sistema prisional para ocupar essa cela na Superintendência da Polícia Federal em Brasília na última quinta-feira. E essa transferência ocorreu logo que o empresário assinou um termo de confidencialidade com os investigadores, tanto da PGR quanto também da Polícia Federal. Enfim, esse documento marca o início oficial, então, dessas negociações. E essa delação, os auxiliares diretos, né, do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, enfim, tentam desqualificar a necessidade do depoimento. Porque, na verdade, o argumento interno se sustenta que a Polícia Federal já detém os aparelhos telefônicos suficientes e os registros bancários necessários para concluir o inquérito, sem o auxílio do réu. Olha que absurdo, né? O atual governo, né, que diz que não ia se opor, né, que falou que realmente todo mundo tem que pagar pelos seus erros, inclusive falou do próprio filho, né, Darcio? O Lula passou a mão, teoricamente não passou a mão na cabeça do Lulinha e falou que se ele fez alguma coisa errada, se ele está envolvido com essa corrupção do INSS, ele vai ter que pagar. Agora, se a própria equipe do Lula fala um negócio desse e auxilia nesse sentido, tá tudo errado, né, Darcio? Pois é, o problema todo é que as coisas começam a se encaixar e eu começo a tentar entender o que pode estar acontecendo, porque eu, como eu dizia, acompanhava atentamente os trabalhos da CPMI do INSS e também da CPI do crime organizado. O senador Magno Malta falava sobre a origem de tudo isso, que de fato é na Bahia, todo mundo sabe, né? O senhor Jacques Wagner, né? O senhor Rui Costa, muito próximos ao Lula, mas ele falava de um recurso oriundo de Portugal. E aí eu comecei a lembrar de operações envolvendo telefonia e um personagem chamado Lulinha, também em relação a Portugal. E fiquei pensando, falei, caramba, que coincidência. Então, assim, a gente tem um governo cercado de coincidências, né? Porque desde a década de 70 eles operam nessas questões de fundo, de previdência, né? E de repente foram escalando e hoje a gente tem o maior escândalo da história da Previdência, né? E aí depois eles começaram a operar de uma maneira muito estranha e o Ronaldinho dos negócios foi fazer uma grande operação em Portugal e de repente surge a tese de que o chefe do Vorcaro mandava dinheiro que fazia essas operações de Portugal para cá. Eu acho muito curioso e consigo compreender, obviamente, a partir dessa curiosidade, a preocupação do Lula. Tem que ficar preocupado mesmo. E vou dizer mais, se o Vorcaro disser tudo o que ele sabe, eu não tenho dúvida nenhuma que o Lula volta para onde ele jamais deveria ter saído, que é a cadeia. Assim espero, mas não só ele dessa vez, né? Que mande todo mundo. Todo mundo que voltou à cena do crime, como diria Geraldo Alckmin. Todos eles têm que pagar pelo que fizeram a esse país. Lamentavelmente, tiveram a oportunidade de voltar e eles voltaram piores do que eles eram antes, né? Estão aí saqueando a nação. Eu acho que a população já entendeu isso e está contando os dias para poder acabar 2026 para começar uma nova história em 2027. Realmente, Darcio, a esperança é essa, viu? Inclusive, já vou aproveitar e chamar uma outra pessoa que está conosco já. Cristiano Caporeso já chegou, está participando aqui da nossa bancada nessa sexta-feira. Muito boa tarde para você, Caporeso. Obrigada mais uma vez por sempre estar aqui conosco. E já vou aproveitar o momento que você entrou e já vou emendar essa pauta também, porque eu quero ouvir sua opinião sobre essa possível delação premiada com Daniel Vorcaro e esse receio do Lula, né? Porque as suspeitas do envolvimento das figuras graúdas aí do PT realmente estão deixando todo mundo tenso, Caporeso. Qual que é a sua visão em relação a isso? Boa tarde para você. Boa tarde a todos da Revista Exata, toda a bancada. Obrigado aqui por mais essa oportunidade de poder participar com vocês. Não resta dúvidas que Vorcaro tem esse potencial de ser um novo Palocci. E o Palocci fez em relação ao PT em suas delações, o Vorcaro tem todo esse potencial de fazer 10 vezes melhor para o Brasil, não é verdade? Eu realmente tenho refletido muito a respeito desse escândalo do caso Master
converso com as pessoas na rua e eu me sinto muito frustrado, sabe? Muito frustrado, porque a maior parte do povo brasileiro não sabe, nem mesmo por alto, quanto seria o valor desviado por Vocaro nesse escândalo do Banco Master, né? Mas todo mundo sabe como é que ele se referia ao órgão genital feminino, de maneira, né, jocosa em suas conversas. O professor Olavo de Carvalho tinha uma opinião muito forte a esse respeito. Ele falava que enquanto a população brasileira estivesse mais preocupada com, né, eu não vou usar a mesma palavra, que é uma palavra tanto quanto sula, mas com o que cada um faz com o seu próprio corpo, do que com o que realmente acontece com o nosso país, é algo realmente preocupante, o país não vai ir para frente. Então, acho que a gente tem que lembrar realmente o quanto que o PT afundou o país, mais uma vez, nos piores escândalos de corrupção. No Lula 1, qual foi o pior escândalo de corrupção da história do Brasil? O Mensalão. Aí colocaram o Lula 2 e ele conseguiu superar o Mensalão através do Petrolão. E agora o Vocaro, com esse aposentão e com o Banco Master, o Lula supera tudo novamente. Então é impressionante a capacidade do PT de superar recordes de corrupção ao decorrer do tempo e do governo. Agora, Simone, você acredita também que esse medo do Lula em relação a essa possível delação de Daniel Vocaro é porque ele sabe que o nome dele também estará envolvido nessa história? Ou são outras pessoas que também, durante a delação, vão entregar não só ele, mas todo o governo realmente de esquerda e todas as pessoas que estão envolvidas em relação ao centro, enfim, todo mundo que a gente já sabe, mais um pouco. Boa tarde, Caporeso. Lógico que é só observar, a gente falou do INSS, a gente acabou de falar do escândalo do INSS, do careca do INSS de Portugal, e quem está lá? Lulinha. Quem está também... Agora, quais são os fundos que o Banco Master vem operando? Grandes fundos públicos. Rio de Janeiro, mais de 800 milhões. O Banco Master vai deixar um rastro de prejuízo econômico para os fundos previdenciários gigantesco. Isso tudo com ligação aos recordes de corrupção do PT. Mensalão e agora aposentão. Não dá para se falar. O Lulinha acabou de fazer uma viagem para Portugal e para Espanha, onde quem arcou com os custos da viagem dele, misteriosamente, isso aí já é fato concreto, falado pelo próprio advogado, foi o careca do INSS. O careca do INSS não tinha nenhum tipo de relação com o Lulinha até então, supostamente. Agora, como que ele arcou com esse custo dessas viagens? Ele escolheu, dentre os milhões de brasileiros, ele escolheu um e foi sorteado no Lulinha para receber essas passagens? A hospedagem também em hotel 5 estrelas, e foi visitar uma fábrica de cannabis, então não dá para se falar, né, que não é tráfico de influência. Vai falar o quê? Foi lá buscar trazer cannabis para o Brasil? Ele foi buscar exercer uma influência em algum assunto que a economia estava sendo movida. Isso tudo volta para os escândalos de INSS, Petrolão, e o tanto que o Brasil vem sofrendo com o desvio de recurso público no governo do PT. Quando a gente fala do Lula protegeu o Lulinha, falando que ele tem que pagar pelo que ele fez. Ele tem que pagar pelo que ele fez e estava completamente disponível para ser ouvido na CPI do INSS. Quando ele foi para ser ouvido, antes de ele ser intimado, entrou-se com um recurso e o Flávio Dino entendeu e suspendeu a oitiva dele na CPI. Posterior a essa decisão de suspensão, feita pelo ministro Flávio Dino, que tem relação também antiga com a família do Lulinha e do Lula, ele se dispõe, diz que está completamente disponível para ser ouvido e contribuir. Está disponível para ser ouvido e contribuir em qual momento? No momento em que ele não for convidado, no momento em que ele não for convocado? Porque quando ele for convocado, ele agiu para não ser ouvido. Então, são perguntas que ficam, e tudo vinculado agora a esse grande caso, que eu não tenho dúvida que vai ser um dos maiores casos de corrupção do país, quiçá do mundo.